Durante mais de uma década, ele foi invisível. Matava nas florestas, perto de estações de comboio. Desaparecia sem deixar rasto. E o Estado soviético não queria admitir que ele existia. Este é o caso de Andrei Chikatilo, o assassino que ficou conhecido como o açougueiro de Rostov. Um homem frio, contido, professor, pai de família, e, nas sombras, um dos piores assassinos em série da história moderna. Hoje, em Crimes e Mistérios, entramos na mente distorcida de um predador que matou em silêncio, até o próprio sistema já não conseguia escondê-lo. Andrei Romanovich Chikatilo nasceu a 16 de outubro de 1936, numa pequena aldeia da Ucrânia soviética. Cresceu sob a sombra da fome, da guerra e da repressão comunista. A sua infância foi marcada pela miséria extrema, pelo medo constante, e por algo ainda mais sombrio, a suspeita de que o seu irmão mais velho foi morto e comido por vizinhos durante a Grande Fome da Ucrânia nos anos 30. Chikatilo era descrito como reservado, estranho e frágil. Era constantemente vítima de bullying. Molhava a cama até à adolescência. E tinha graves dificuldades sexuais, o que mais tarde ele próprio admitiria ter alimentado uma raiva silenciosa e um sentimento de impotência profunda. Durante a juventude, tentou manter uma vida normal, estudou, serviu o exército, casou-se. Teve 2 filhos. Trabalhou como professor e mais tarde em cargos administrativos. Mas por dentro, havia um vazio crescente. Uma frustração silenciosa. E uma fantasia cada vez mais violenta, onde sexo, poder e sangue misturaram-se. Na década de 70, Chikatilo foi acusado de conduta sexual imprópria com alunas, mas as denúncias foram abafadas pelo sistema soviético. Ele era transferido de escola em escola, sem consequências reais. Pouco tempo depois, começou a matar. O terror começou em 22 de dezembro de 1978. A vítima, Helena Zakotnova, de apenas 9 anos. Chikatilo atraiu-a para uma casa abandonada com promessas de doces. Lá dentro, libertou o que estava preso dentro dele há anos. Esfaqueou-a, agrediu-a, e no fim, atirou o corpo ao rio. Um outro homem foi preso e executado pelo crime. E Andrei Chikatilo percebeu uma coisa: podia matar. E não seria apanhado. Durante os anos seguintes, repetiria esse padrão dezenas de vezes. Atraía vítimas com promessas simples, um lanche, trabalho, dinheiro, segurança. E depois, levava-as para a floresta. Ali, longe dos olhos de todos, satisfazia a sua raiva e obsessão. Matava com golpes de faca, com as mãos, com pura fúria. Algumas vítimas eram violentamente mutiladas. Outras, tinham os olhos arrancados. Alguns corpos mostravam sinais de mutilação genital. Era mais do que matar. Era um ritual. Homens, mulheres, crianças, jovens em busca de algo, qualquer coisa. E ele oferecia-lhes confiança, só para apanhá-los desprevenidos. Durante anos, Chikatilo matou. Às vezes com pausas de meses. Outras vezes, com uma frequência aterradora. E a União Soviética negava. Oficialmente, não havia serial killers. Os investigadores trabalhavam com restrições políticas e ideológicas. E isso permitiu que Chikatilo matasse à vontade. Durante quase uma década, os corpos continuaram a aparecer. Sempre perto de linhas ferroviárias. Sempre nas florestas. Sempre com sinais de mutilação e brutalidade. Mas havia algo ainda mais assustador: a polícia não conseguia, ou não queria, ver o padrão. Na União Soviética, o conceito de serial killer não existia oficialmente. Era considerado um fenómeno ocidental, uma consequência do capitalismo. Assassinos múltiplos. Não. Não na pátria comunista. Por isso, os casos foram tratados como isolados, e a investigação foi mal coordenada, limitada por censura e burocracia. Pior ainda, vários inocentes foram presos, interrogados, e até executados. Enquanto isso, Chikatilo observava tudo de longe. Em 1984, a polícia já suspeitava da existência de um assassino em série. Começaram a montar operações junto a estações de comboio e florestas. Foi então que um homem foi apanhado a agir de forma estranha. Parecia nervoso. Trazia objetos suspeitos na mala: corda, faca, lubrificante. O nome dele, Andrei Chikatilo, foi levado para interrogatório. Mas foi libertado. O seu nome não batia com os registros anteriores. Não havia provas diretas. O açougueiro de Rostov foi libertado. E voltou a matar. Em 1989, o número de corpos aumentava.
A pressão sobre as autoridades tornou-se insustentável. Criou-se uma equipa especial dedicada ao caso, liderada por um investigador determinado, Viktor Burakov. Ele acreditava que estavam perante um assassino organizado, inteligente e com perturbações sexuais profundas. Com base em padrões psicológicos e cruzamento de locais e horários, a polícia começou finalmente a seguir o rastro certo. Em novembro de 1990, foi descoberto o corpo de Svetlana Kurostik, a última vítima. Perto do local, agentes viram um homem a vaguear entre os arbustos de forma suspeita. Era ele, Chikatilo. Foi preso. E durante semanas, não confessou nada. Até que, frente ao perfilador criminal Dr. Bukanovski, que o tratou com uma abordagem psicológica, desabou. Confessou 56 assassinatos com uma frieza arrepiante. Descreveu cada um. Com datas, métodos, nomes. A polícia, finalmente, tinha o monstro nas mãos. Mas o julgamento ainda estava por vir. Andrei Chikatilo foi detido em novembro de 1990. E o que se seguiu foi um dos julgamentos mais chocantes da história da ex-União Soviética. Durante os interrogatórios, Chikatilo descreveu os crimes com precisão clínica. Recordava nomes, datas, métodos. Contava tudo com um tom quase acadêmico. Sem emoção, sem culpa, sem remorso. A certa altura, declarou: "Sou um erro da natureza. Um monstro que nunca devia ter nascido." As famílias das vítimas assistiram ao julgamento. E viram, pela primeira vez, o homem que lhes tirou o que tinham de mais precioso. Era difícil de compreender, aquele homem frágil, calvo, de voz baixa e óculos grossos, era o mesmo que tinha deixado dezenas de corpos espalhados pelas florestas da Rússia. Mas ao ouvi-lo falar, o horror tornava-se claro. Chikatilo não matava por impulso. Matava porque precisava. Porque sentia prazer. Durante o julgamento, o comportamento de Chikatilo foi errático, perturbador e muitas vezes teatral. Por vezes gritava. Noutras, despia-se na sala do tribunal. Disse que era incapaz de controlar os impulsos. E tentou alegar insanidade. Mas os peritos foram claros. Era mentalmente instável, sim. Mas plenamente consciente dos seus atos. Ele planeava, escolhia, escondia. Sabia perfeitamente o que fazia. Em 1992, Chikatilo foi condenado por 52 homicídios, embora ele tivesse confessado mais. Recebeu a pena máxima, pena de morte. 2 anos depois, em 1994, foi executado com um tiro na nuca, numa prisão russa. Sem cerimônias, sem confissão final, sem remorso. Durante mais de 12 anos, Andrei Chikatilo matou em silêncio. Entre florestas, estações de comboio e ruas esquecidas pela autoridade soviética, ele observava. Escolhia. Atacava. Sem piedade. Sem culpa. Sem pressa. Foi pai. Professor. Funcionário público. À vista de todos, um cidadão comum. Mas por dentro, escondia-se algo podre. E uma sociedade que demorou demasiado tempo a acreditar que o mal também mora em sistemas rígidos, frios e ideologicamente cegos. E tu? Acreditas que o mal nasce de dentro, ou cresce com o abandono? Deixa a tua opinião nos comentários. E segue Crimes e Mistérios para mais histórias reais, perturbadoras, porque todo o mistério tem uma história, mas nem sempre uma resposta.